Olá, seja bem-vindo a um novo módulo do seu curso, o módulo de competências empreendedoras. Eu sou a professora Marina Moreira, vou acompanhá-lo nesse módulo e você vai ter alguns conhecimentos importantes aqui no curso para o seu processo empreendedor, para o seu processo de abrir uma nova empresa, de dar início a um novo negócio. Então, vamos começar? Bem, o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar a você é a relação entre inovação e empreendedorismo. Isso é algo que naturalmente você escuta muito no decorrer do seu curso, porque como nós falamos bastante de empreendedores, nós acabamos falando de inovação, mas nem sempre a relação entre os dois é clara. Então, primeiro ponto que eu quero te mostrar. Quando a gente fala em um empreendedor, naturalmente nós estamos falando em um indivíduo que tem um comportamento empreendedor. O que isso significa? Aquele indivíduo que tem a vontade, a intenção, o sonho de dar início a um novo empreendimento. É um indivíduo que tem características próprias, mas o mais importante é que esse é um indivíduo que inova. Então, na essência, o inovador corresponde ao próprio empreendedor, que é aquele sujeito, aquela pessoa que vai gerar algo de novo, de mais valioso para o mundo. Pode ser um novo negócio que gere lucros, né, que gere empregos, que movimente a economia. Pode ser também uma nova instituição que gere algum ganho social, isso também é empreendedorismo. Enfim, existem hoje várias formas de se manifestar esse ganho que um empreendedor traz para a sociedade. Mas para nós, nesse momento, o mais importante é que você tenha claro que empreendedor é aquele que inova, é aquele que dá ao mundo um valor, um ganho que não existia antes. Então, se a relação entre inovação e empreendedorismo é essa, você já entende uma parte da disciplina. Veja comigo, a maior parte dos textos que você vai ler sobre inovação vão te dizer algo sobre o quanto é importante inovar, sobre o quanto as empresas precisam inovar a cada momento, sobre como a inovação é um imperativo, quase uma obrigação, uma necessidade das empresas nos dias de hoje. Esses textos estão corretos. Realmente, sem inovação, é muito complicado que uma empresa consiga se manter no mercado hoje. Por quê? Você sabe, é um mercado competitivo, a gente tem cada vez mais concorrentes e os concorrentes entram no mercado com ideias muito boas. E essas ideias muitas vezes fazem com que as empresas que já estão no mercado percam seus clientes. Então, se quem vem de fora vem com uma boa ideia, quem já está no mercado também precisa gerar novas boas ideias. Ou seja, você sempre precisa inovar. Inovação não é algo que você vai fazer uma vez para entrar no mercado. A inovação tem que fazer parte do dia a dia de quem entra em um mercado concorrencial, de quem dá início a um novo negócio. Bom, agora vem um ponto interessante. Se a inovação é algo com o que você deve se preocupar todos os dias, então como se preparar para inovar? Afinal, como é que eu, indivíduo, posso me preparar para ser um indivíduo que inova, um indivíduo que empreende, um empreendedor? Bom, para isso você vai contar com as competências empreendedoras. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre elas? Sigamos aqui. Um bom conceito que eu posso te mostrar sobre competências, antes mesmo da gente pensar em competências empreendedoras, é um conceito de dois autores brasileiros, tá? Um conceito bastante aceito nos estudos organizacionais hoje e que vai nos dar uma ideia bem legal do que sejam competências. Então, dá uma olhadinha comigo. Competência é um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar
integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Veja como o foco aqui está em gerar valor, claro, mas está também em saber agir. Então, competência tem algo de saber, de ser capaz de fazer alguma coisa. Guarde essa ideia e a gente vai avançar mais um pouquinho. Veja só, essa capacidade de mobilizar recursos perante uma demanda é um ponto bastante comum nas definições de competência individual. Existem muitos autores, dezenas de autores que trabalham com o tema de competências. Esse hoje é um assunto muito importante dentro dos estudos organizacionais. Então, esses autores vão ter visões diferentes, é claro, isso é normal em qualquer ciência, mas eles vão convergir para um certo ponto. Esse ponto de convergência para os estudos de competência vai se referir justamente a essa capacidade de mobilizar recursos, a esse saber fazer. Então, dá uma olhadinha comigo. Duran, que é um autor consagrado para a área de competências, vai nos afirmar que a competência é formada por 3 dimensões interdependentes e complementares: conhecimentos, habilidades e atitudes. E ele vai nos mostrar que a presença de todas as dimensões vai gerar um desempenho competente no trabalho. Agora, eu quero chamar a sua atenção para essas 3 palavras que estão no quadro: habilidade, atitude e conhecimento. Embora sejam palavras que sejam conhecidas por você e não sejam termos muito técnicos ou que possam te trazer alguma dificuldade de entendimento, elas não necessariamente significam o termo comum. Então, quando eu falo em atitude, não necessariamente eu estou usando o termo que a gente usa no dia a dia. Então, no próximo slide, eu quero te mostrar exatamente ao que corresponde cada um desses conceitos, ok? Conhecimentos. Quando eu penso em conhecimentos, do ponto de vista dos estudos organizacionais, eu estou pensando em um conjunto de informações acumuladas durante a vida de um indivíduo que causam impacto no seu comportamento. Ou seja, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendi em algum momento na minha vida e que impacta o modo como eu me comporto. Então, não é aquele conhecimento que fica guardado, aquele conhecimento que não me serve para nada. É o conhecimento útil que me permite pegar algo que eu aprendi durante a minha vida e transformar em um uso prático. Habilidades, por sua vez, vão estar ligadas à capacidade da pessoa de resgatar conhecimentos adquiridos e aplicá-los de forma produtiva em uma ação. Então veja, talvez você tenha tido várias aulas de física, de química, de biologia no seu ensino médio, ou talvez até no seu curso superior. Esse é um conhecimento que você aprendeu durante a sua vida, é um conhecimento que está guardadinho aí em algum lugar. Se você for capaz de usar esse conhecimento para uma atividade produtiva, para uma ação produtiva, a gente pode falar que você tem uma habilidade de uso da física, da biologia ou da química, ok? Por último, o último termo para o qual eu quero chamar a sua atenção se refere aqui às atitudes. Bom, o que são essas atitudes? Vão ser a predisposição da pessoa que influencia a sua conduta em relação às situações, estando ligada a aspectos sociais e afetivos. Olhando assim, pode ficar um pouquinho difícil esse conceito. Então veja comigo, atitude vai se referir a toda a sua predisposição de agir. Então digamos que eu te coloque algum tema que lhe provoque a me dar uma resposta. Por exemplo, qual é a sua postura em relação ao uso de drogas? Cada pessoa tem uma postura individual em relação a isso. Algumas pessoas têm uma postura em que elas jamais vão fazer uso disso. Essa é uma atitude, ou seja, uma predisposição a não usar, a jamais fazer parte disso. No entanto, o comportamento é um passo à frente. O comportamento é aquela ação que você efetivamente tomou naquele momento. Então, muitas vezes, nós vemos que as variáveis sociais
o ambiente, as outras pessoas que estão com você, alguma outra questão que te torne mais suscetível no momento, vão fazer com que a sua atitude não necessariamente corresponda ao seu comportamento. Então, isso acontece e nós temos casos de pessoas que são completamente contra o uso de drogas, jamais experimentariam na atitude, mas no comportamento, por alguma razão, naquele momento elas acabaram tendo uma ação diferente. Então, isso mostra para você uma coisa que é muito importante, não só para a sua disciplina, mas para a sua vida. Pense comigo, a sua atitude, por mais pensada que seja e por mais que você reflita sobre quais atitudes você gostaria de ter em relação a vários temas da vida, uso de drogas, enfim, tudo que você puder pensar, não necessariamente ela vai corresponder ao seu comportamento. Se a gente quiser falar de um jeito muito simples, eu posso te dizer que não necessariamente a sua vontade vai se confirmar na prática. Você pode ser predisposto a todas as boas ações do mundo, mas o seu comportamento vai depender de outras variáveis. Então, com isso eu te mostro os 3 elementos que correspondem a competências, então, conhecimentos, habilidades e atitudes. Esses são os 3 temas-chave que são mobilizados quando a gente pensa em competências. Tudo bem aí? Bom, que tal uma representação gráfica para ficar um pouco mais fácil para você? Veja comigo. Competência seria justamente a junção e estaria aqui no meio de 3 vetores. Conhecimentos, que vão corresponder à informação e a saber o que fazer e por que fazer. Então, é uma informação questionada, é uma informação útil, ok? Por outro lado, as atitudes vão corresponder justamente ao que eu lhe mostrei no slide anterior. Interesse, determinação e querer fazer. Então, você quer fazer algo, mas você depende de outras coisas para que isso se transforme em um comportamento. E, por fim, habilidades, que são técnica, destreza e o saber como fazer. Então, você tem conhecimento, você tem informações, elas são úteis para você, elas te permitem saber fazer, então você tem a habilidade de executar alguma coisa e quando você é confrontado com uma situação em que você precisa fazer, você teria uma atitude positiva no sentido de fazer aquela coisa e você realmente faz. Quando eu digo você faz, essa é toda a diferença entre o empreendedor e o indivíduo não empreendedor. Na verdade, se você for ver as definições de empreendedor, muita gente vai dizer que o empreendedor é aquele que sonha, que imagina, que pensa, que se vê no futuro. É verdade, é isso também. Mas o mais importante para um empreendedor é fazer. Então, o indivíduo empreendedor é, sobretudo, aquele indivíduo que faz na prática, que é capaz de colocar em prática as suas competências. Ou seja, ele sabe o que fazer, ele tem o conhecimento, ele sabe como fazer e ele quer fazer. Então, esse conjunto de competências torna possível que um indivíduo empreenda. Ou seja, são as competências que fazem de um indivíduo empreendedor. Bom, falamos bastante em empreendedor, tenho usado essa palavra com você, e aí eu lhe pergunto, afinal, quem são esses indivíduos empreendedores? Quem é esse indivíduo sobre o qual a gente lê tanto? Tem vários sites, vários materiais governamentais que mostram a importância do empreendedor, mostram que nós devemos fomentar a atividade empreendedora, que a gente deve sempre dar espaço para que esses indivíduos possam agir na sociedade e a gente sempre valoriza bastante o indivíduo empreendedor. Então, vamos ver um conceito para que a gente entenda exatamente quem é esse indivíduo? Veja comigo. Dornelas, que é um autor brasileiro bastante conceituado, vai nos mostrar que o empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ele, assumindo riscos calculados. Ou seja, o empreendedor é um indivíduo que vai enxergar uma oportunidade. Essa oportunidade vai estar
no ambiente. Pode ser uma oportunidade de negócios para abrir uma nova empresa e lucrar com ela. Pode ser uma oportunidade no trabalho em que ele já executa. Talvez ele seja um funcionário de uma empresa e ele pode ver uma forma melhor de fazer alguma coisa. E isso também é um indivíduo empreendedor. Talvez ele seja inclusive um funcionário público, que seja concursado, que tem a sua função pública e que olhe para o Estado, olhe para a forma como os serviços públicos são prestados e pense, tem um jeito melhor de fazer isso. E esse indivíduo vai se destinar, vai trabalhar para fazer a coisa melhor. Esse também é um indivíduo empreendedor no setor público. Hoje, inclusive no Brasil, nós temos um prêmio bastante famoso, que é um prêmio da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, que vai premiar boas iniciativas de servidores públicos e empreendedores. Então, é um prêmio que vai justamente valorizar esses indivíduos que são empreendedores e que não necessariamente estejam buscando um novo negócio, mas que utilizem as suas habilidades empreendedoras para gerar algo valioso para o Estado como um todo, ok? Bom, vamos ver o que mais o Dornelas nos diz. São pessoas diferentes que possuem motivação singular, apaixonadas pelo que fazem, que não se contentam em ser mais um na multidão e que querem deixar um legado. Veja, há vários termos interessantes aqui nessa definição do Dornelas. Quando ele te diz que são indivíduos com motivação singular, ele está lhe mostrando uma das coisas mais interessantes sobre o empreendedorismo. Um empreendedor é automotivado. O que significa isso? Ninguém precisa virar para o empreendedor e dizer, vai lá, acha um jeito melhor de fazer isso, procure um jeito melhor de fazer aquilo, olhe para o ambiente e veja se você enxerga uma oportunidade de negócios. Não, isso não é importante. Na verdade, o empreendedor se motiva sozinho. Justamente por isso ele é um indivíduo tão singular, tão diferente, como nos mostra aqui o Dornelas. Veja, são apaixonados pelo que fazem, não se contentam em ser mais um na multidão e querem deixar um legado. Então, um empreendedor é, antes de mais nada, um grande apaixonado pela ideia de criar, pela ideia de empreender, pela ideia de fazer com que as coisas aconteçam na prática. Então, um empreendedor é um indivíduo inconformado com a situação que ele vê no mundo, justamente por acreditar que dá para fazer melhor, ele coloca a mão na massa e faz. E lembre-se, eu já chamei a sua atenção para isso antes, o mais importante é fazer. O empreendedor é, sobretudo, o indivíduo que executa, que leva a cabo, que faz. A ação é o que define um empreendedor, ok? Vamos ver mais um pouquinho? O Dornelas vai nos mostrar que qualquer definição de empreendedorismo encontram-se ao menos os seguintes aspectos. Tem iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz. Então, o empreendedor tem a iniciativa, ele tem o ímpeto de fazer algo novo, ele busca a chance, ele busca a oportunidade para sair do plano das ideias para colocar em prática. Então, ele tem a iniciativa de fazer. Ele utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive. E ele aceita assumir riscos calculados e a possibilidade de fracassar. Aqui, eu quero chamar a sua atenção para uma ideia muito importante. Essa ideia de que o empreendedor assume riscos calculados e assume também a possibilidade de fracassar. Veja, uma curiosidade histórica. O termo empreendedor não é um termo recente. Embora nos últimos 20 anos no Brasil a gente escute mais e mais as pessoas falando sobre empreendedorismo, a gente veja que o tema está crescendo na mente das pessoas, essa não é de forma alguma uma ideia recente.
Na verdade, nós estudamos empreendedorismo e sabemos que o empreendedorismo existe há muitos anos. A primeira aparição que nós temos para o termo empreendedor, ou o que seria um termo originário, né, o radical da palavra, vem da língua francesa e vai se referir a um indivíduo que, na Idade Média, quer dizer, estou falando de 5, 6 séculos atrás, um indivíduo que, na Idade Média, assumia o risco de construir alguma coisa por um valor fixo. Na prática, era o indivíduo que, por exemplo, assumia a construção de uma igreja ou de algum prédio público, dizendo, tudo bem, você me paga 20 moedas de ouro, nem sei quanto valiam 20 moedas de ouro na época, é apenas um chute. Você me paga 20 moedas de ouro e eu construo o prédio para você. Quando ele assumia esse risco, o que ele dizia? Bom, se custar 15 moedas a construção do prédio, eu lucrei 5. Se custar 21, eu perdi uma moeda de ouro, vou ter que pagar para trabalhar. Então ele assumia o risco da construção e naturalmente lucrava com o excedente. Então veja, essa é a primeira aparição do termo empreendedor. É o primeiro momento em que nós pensamos em um indivíduo que assuma os riscos em busca de alguma forma de lucro. Bom, o que isso significa para nós? Que a ideia do empreendedor nasce com essa perspectiva de alguém que estava buscando lucro, calculando os riscos. Eu te dei esse exemplo porque eu quero que você tenha muita atenção com a palavra riscos calculados. Quando eu te digo que o empreendedor aceita correr riscos, eu estou lhe dizendo que ele reflete sobre os riscos existentes no mundo e trabalha para que esses riscos façam valer a pena o lucro que ele pode ter. Não é, de forma alguma, um indivíduo que arrisca sem pensar nas consequências. Por isso, o empreendedor não é um jogador. Não é um indivíduo que joga tudo para o alto e que vive na corda bamba. Não é isso. Ele não é um jogador. Ele é um indivíduo que aceita correr mais riscos do que a maioria das pessoas, mas ele reflete sobre esses riscos. Então, com isso, eu espero que você já tenha entendido um dos principais mitos que são associados ao empreendedor, que é essa ideia de que são pessoas que não medem as consequências, arriscam qualquer coisa e estão sempre perdendo dinheiro. Não é isso. Um empreendedor, na verdade, calcula os riscos. Ele sempre ganha? Não, até porque não existe quem sempre ganhe, né? Eventualmente, ele perde. Pode ser que o prédio custe uma moeda de ouro a mais, mas na maior parte das vezes, se ele tiver boa capacidade de calcular os riscos e boa capacidade de gerenciar os empreendimentos, ele vai sair ganhando. Então, empreendedor não joga, não é uma atividade errática, o empreendedor calcula os riscos, ok? Uma outra visão muito importante é a visão do Fillion. O Fillion é um professor canadense que está em franca produção e ele nos mostra que o empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Quero que você tenha uma atenção nesse conceito comigo, porque esse é um dos principais conceitos que nós temos no mundo hoje para empreendedorismo. É uma visão de que um empreendedor é esse indivíduo visionário. Visionário no sentido de que o empreendedor olha para o ambiente, enxerga alguma oportunidade que ele acredite ser uma oportunidade de negócios e ele gradualmente se imagina aproveitando aquela oportunidade. Então é um indivíduo que olha para um gramado na frente de uma escola, por exemplo, vê várias crianças saindo da escola e pensa, puxa, se tivesse uma banquinha de doces ali, talvez essas crianças parassem para comprar os doces. E ele já se imagina abrindo a banquinha de doces, já se imagina atendendo as crianças, já se imagina vendendo para várias crianças, talvez o negócio crescendo, mais uma pessoa trabalhando, talvez colocando na escola do lado, e ele já se imagina
com uma série de empreendimentos vindos daquele sonho. De acordo com o que o Fillon nos mostra, isso é um empreendedor. Ele é um visionário no sentido de que ele tem uma visão futura de si mesmo. Então essa é a teoria das visões, que é uma das teorias mais fortes hoje para empreendedorismo. O Fillon também nos diz que, a partir dessa visão de futuro, ele elabora um planejamento que permite criar as condições necessárias à efetiva realização do seu empreendimento. Ou seja, é um indivíduo que sonha, imagina, tem uma visão futura, tudo isso, mas é um indivíduo que faz. Já te disse isso antes, né? Veja como aqui também se mantém a ideia de que o empreendedor é, sobretudo, aquele que faz. Então, é o indivíduo que realiza o seu empreendimento. Ele tira o empreendimento do papel, ele transforma a visão futura, o sonho, em algo real. E isso demarca para a gente o que é esse indivíduo empreendedor. Bom, vamos adiantar um pouquinho a ideia do próximo módulo. Esse é um curso sobre competências empreendedoras. Então, quando eu falo com você sobre competências, já te mostrei o que são competências, já te mostrei o que são empreendedores. Então, quando eu falo em competências empreendedoras, eu estou pensando na ação empreendedora mais competência. Ou seja, um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, tudo aquilo que eu já te expliquei, que viabilizam a um indivíduo imprimir a sua visão, estratégias e ações na criação de valor, tangíveis ou intangíveis para a sociedade. Ou seja, um indivíduo que mobiliza suas habilidades, conhecimentos e atitudes para dar início a um empreendimento que seja capaz de gerar valor para a sociedade, que seja capaz de dar à sociedade algo que ainda não existia antes, ok? Bom, com isso nós encerramos esse nosso primeiro módulo. Você já tem aí o conceito de competências empreendedoras. Nos próximos módulos eu vou lhe mostrar quais são essas competências tão valiosas que tornam um indivíduo empreendedor, ok? Até logo!